Esta canção começa: as muitas gerações rendidas em louvor. Quantos aqui têm acima de 80 anos? Levante a mão. Pode chegar com a mão levantada. Acima de 80, tem aqui? Tem alguns, isso. Acho que esses de 80 podiam ficar em pé para a gente ver. Pode ser Antônio, Polônio, Maria? Quem mais tem acima de 80 lá? Dona Marta? Que bonito. Geração linda, né? Obrigado. Quem tem de 60 a 79, fique em pé. 60 a 79. Não tem medo de esconder a sua idade, não. Fica tranquilo. Olha que linda, linda geração, bonita. Aqueles, podem sentar, aqueles que fazem parte da minha equipe, de 50 a 59, fiquem em pé comigo. Olha que povo bonito aqui também, obrigado. Agora vamos fazer uma leva meia geral de 30 até 49. Fiquem em pé essa galera, de 30 a 49. Eita, essa igreja é jovem. Agora de 19 até 29 anos. Fiquem em pé, 19 até 29 anos. Muito bem, galerinha, que bom. E vamos ver se tem uns teens aí de 12 até 18 anos, né? Cadê essa galerinha de 12 até 18 anos? Aí, muito bem, os teens. Que legal. E agora, as crianças de 1 até 11 anos. Quais são as crianças nossas? Tem um Kids aí, mas hoje as crianças ficaram aqui. Que legal. Que lindas crianças nossas. Vocês nos perdoem porque ontem teve, desde sexta-feira, nosso acampamento Kids e hoje não teve a programação, mas vai acontecer nas próximas vezes, mesmo tendo acampamento, vai ter a Rede Kids. Nos perdoe hoje porque não ocorreu, então nós vamos receber as crianças no final desse culto, ok? Tem cadeiras vagas, eu já vi, mas se você deixar a Bíblia, a cadeira desocupada da sua Bíblia, facilita o trabalho dos diáconos. Eu queria agradecer você. Olha para o céu aqui, ou para o nosso, aos dutos do ar-condicionado. Que legal, né? Daqui uns dias vem vento fresquinho aí, né? Nós esperamos isso, mas essa semana eles prepararam aqui essa plataforma, mas eu queria pedir para vocês, nós temos alguns compromissos, e se você ainda não fez parte da campanha, daqui começou, nós vamos começar agora outra em abril, eu queria que você nos ajudasse, nós temos alguns compromissos e, se Deus permitir, nós vamos honrar tudo como tem feito até o presente momento. Nós começamos uma série agora em março, que é essa daí, Conecte-se, Conviva e Coopere. Vou pedir para o pessoal da mídia deixar sempre a tela aqui no meu terminal, monitor, para eu ver aqui. Deus tem sido muito bondoso com a gente, com essa igreja. Na última palavra do mês de fevereiro, nós trabalhávamos a Viva Bem Piedosamente. E nós fizemos uma alusão aos morávios, um povo petista que reformulou a fé cristã pela vida piedosa que tinha. E eles foram usados por Deus, levaram muito a sério a oração e missões. Então, alguns lugares foram alcançados pela vida desses homens, e nós somos desafiados aqui como igreja a ter uma vida mais piedosa. Depois nós tivemos o pastor Léo Matos, da IBC de BH, que veio ministrar uma palavra do Senhor muito interessante, olhando para a vida de Jesus com seu ministério tríplice de ensino, pregação e cura. E como Jesus viveu, você e eu devemos viver, então nós somos motivados a viver como Jesus viveu. E na semana passada, a pastora Juliana Berto, ela trouxe uma palavra desafiadora sobre uma igreja em movimento. A disponibilidade do diácono Filipe, evangelista, que foi até o caminho de Gaza, ou no caminho para encontrar o etíope, lá de Candace. E ele foi sobre a orientação do Senhor e mostrou o que é uma vida cristã em movimento, porque a igreja de Jesus é assim, ela não para. A igreja de Jesus, ela não se acomoda no SSS. Lembra disso que ela falou? O que é SSS? Sentado, salvo e satisfeito. O crente não é sentado, salvo e satisfeito. Ele é andando, voando e correndo. Diga comigo, andando, voando e correndo.
Esta é a ideia. A fé cristã é assim. Só olhar para Jesus, olhar para Paulo, olhar para os grandes expoentes e personagens das Escrituras, e vocês vão perceber essa fé em movimento. Então hoje eu quero ler com vocês Atos 2, 37 a 41. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, o seu smartphone, ou seu tablet e acompanhar com a gente, mas senão você vai ter esse texto sendo projetado ali na nossa tela. O texto bíblico diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Senhor, sê propício em falar ao nosso coração, que a nossa mente, a nossa alma estejam conectadas com a Tua presença e assim possamos entender o recado do Senhor. E nos use para, com fluidez, proclamar a Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Já começamos falando de gerações, e uma geração ou uma igreja intergeracional. Nós vamos pensar um pouquinho sobre essa temática, uma igreja intergeracional. Porque você percebeu no versículo 39, diz assim: para vós, vossos filhos, os que ainda estão longe, e para quantos o Senhor chamar. Então há uma ideia nesse versículo de intergerações, intergeracional. A promessa, diz o texto, a promessa é para você. A promessa é para o seu filho, a promessa é para aqueles que estão longe, e a promessa é para quantos o Senhor chamar em todos os tempos, em todas as épocas e em todos os lugares. Que promessa? A promessa da visitação do Espírito Santo. Porque o profeta Joel já declarara esta promessa: e acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, e a outra geração, os vossos velhos sonharão, e outra geração, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos, um outro segmento social, e sobre as servas derramarei do meu espírito. Esta era a promessa. E Jesus também, antes de ser assunto aos céus, ele também diz assim: eis que vos envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permanecei em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A promessa de Joel, a promessa do Senhor Jesus Cristo, e agora nós estamos em Atos, bem dentro do cumprimento desta promessa, porque no dia de Pentecostes, que está registrado em Atos 2, esta palavra se cumpre. E é legal saber que a promessa da presença do Senhor, do Espírito Santo, não é exclusividade sua. Ela pertence a você, ela pertence para os que estão longe, ela pertence para os seus filhos, ela pertence para todos quantos o Senhor chamar. É esta a palavra declarada aqui nesse texto. Por isso, a igreja de Jesus é intergeracional. Esse termo intergeracional, ele se refere à integração de diferentes gerações. Eu estive recentemente numa igreja batista em Dallas e achei muito interessante que está tendo uma desconexão de geração em algumas igrejas do protestantismo, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Por exemplo, nós estávamos participando de um culto de uma igreja que está sendo implantada entre os brasileiros, lá em Dallas. Achei interessante que nós estávamos dentro de uma sala da igreja batista. Esse grupo estava dentro de uma sala da igreja batista, que era o departamento Kids, não tem crianças. O departamento deles é lindo. E estava tendo o culto da igreja, e eu estive lá para olhar. A média de idade era de 60 para cima. Então está tendo uma ruptura de gerações. Então nós precisamos trabalhar esta conexão melhor entre as gerações. Então no âmbito das relações sociais e familiares, seria a interação entre avós, pais, filhos e netos, considerando a importante troca de experiências e de valores.
Os mais velhos não são caretas, a gente precisa ouvir. Eu conversava com minha irmã agora, antes de entrar para cá, para esse recinto, e falavam sobre isso. Os nossos pais, depois de uma certa idade, eles repetem muitas histórias. Eu escuto várias histórias. Essa semana eu vou estar um tempinho com a mamãe em São Paulo, e eu vou escutar sempre as mesmas histórias. Mas nós precisamos aprender a transitar muito bem entre as gerações, e você precisa exercitar nisso. Agora, na estrutura organizacional da Igreja Presbiteriana Independente de Dourados, nós temos o que nós denominamos de redes, e as redes são conjuntos de indivíduos ou grupos conectados entre si por interesses, por objetivos, conhecimentos ou relações sociais. Vocês já viram que na entrada tem aquelas mesas lá, e são as nossas 10 redes, são segmentadas. Então, estas redes, elas observam as segmentações etárias, demográficas e sociais, pensando em crianças, como alcançar as crianças, em adolescentes, em jovens, em adultos solteiros, em homens, em mulheres, casais e idosos. E vocês viram que legal essa programação da Rede Diamante. Rede Diamante na estrada. É para ter essa conexão, para que você não seja um idoso isolado. Pois bem, mas há conceitos relacionados com intergeracional. Por exemplo, transgeracional, que é usado na transmissão cultural ou psicológica através das gerações, transgeracional. Mas nós temos também multigeracional. A ideia de multigeracional quando envolve várias gerações ao mesmo tempo. E nós queremos que a nossa igreja seja multigeracional. Ela não seja só de crianças, não seja só de idosos, ela não seja só de jovens, ela consiga abarcar toda essa multiplicidade de gerações. Lucas, ao registrar o crescimento emergente da igreja de Jesus aqui depois do Pentecoste, ele descreve o Pentecoste e os desdobramentos decorrentes do Pentecoste. Porque olha assim comigo, acompanha historicamente, Jesus fica em Jerusalém. Eles ficaram. Estavam reunidos no cenáculo, e era uma sala fechada, e aproximadamente, diz o texto bíblico, que no dia de Pentecostes eles estavam em 120 pessoas. Só que na mentalidade daqueles discípulos, eles estavam trancafiados ou fechados, porque eles tinham medo. Jesus, o mestre, havia sido morto. Então, se aconteceu isso com o mestre, o que vai acontecer conosco? Então, a primeira reação foram ficar herméticos, fechados e trancafiados, para não expor a fé, e eles estavam com medo. Mas de repente o Pentecoste vem e a igreja parece que arrebenta as portas e ela sai, porque o poder de Deus, a descida do Espírito Santo impulsiona a igreja para fora, e é isso que vai acontecer. Agora, ele registra nesse texto que você leu comigo, a ideia de uma igreja composta por gerações, e o que é que Deus está fazendo no meio dessas gerações diferentes umas das outras que estavam ali reunidas. E eu quero pensar com vocês sobre isso. Uma igreja intergeracional, em primeiro lugar, ela é instigada pelo mover de Deus. Repita comigo: instigada pelo mover de Deus. O Pentecoste foi algo sobrenatural. Não é comum você estar num lugar e línguas como de fogo aparecerem e as pessoas começarem a exaltarem a Deus com uma força incrível, com cânticos, e é isso que aconteceu no Pentecoste, tanto que Lucas diz assim, eles estavam atônitos, absurdados, e admiravam, dizendo, vede, esses caras não são galileus, e vendo tudo que está acontecendo aí, falando, que loucura, eles ficaram assim, encantados. Precisamos aprender a perceber, a detectar, e a ser impactados pelo mover de Deus. Veja aí que no versículo menciona, versículo 37, o primeiro verbo que está aí, qual é? Ouvindo. Veja que a igreja intergeracional, que é impactada e instigada pelo mover de Deus, ela assim é pela percepção. Meu irmão, tem gente que não percebe, que não ouve, que não vê. E eles estavam naquele lugar e perceberam e ouviram que algo diferente estava acontecendo naquele lugar. É importante você entender que a palavra instigar significa ser desafiado, despertado, estimulado. Então o mover de Deus instigou aquelas pessoas, que começou com o ouvir. Não é possível ver o que Deus está fazendo em algum lugar e ficar apático. Não era possível ver o que Deus estava fazendo, aquele reboliço naquelas pessoas, e ficar passivo. Então, mas o início começa com a percepção, com o ouvir, com o ver. Há um hino antigo que a gente cantava assim,
vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela as nossas almas, Cristo Salvador. Mas numa das estrofes diz assim: maravilhas soberanas, outros povos vêm. E ele diz: traz isso para o nosso meio também. Vem e revela as mesmas bênçãos sobre nós também. Então, meu irmão, quando o mover de Deus acontece na igreja intergeracional e ele é percebido, vai promover algumas outras coisas. Então ele faz assim pela percepção, mas ele faz pela inquietação. A palavra que eu usaria para inquietação aqui diz assim: compungindo-se-lhes o coração. Essa ideia de compungir o coração daquelas pessoas que viram isso, se você for traduzir, seria foi picado. Aquelas pessoas foram picadas por aquilo que estava acontecendo e ficaram inquietas. Elas ficaram atormentadas na mente de forma profunda e foram agitadas e sacolejadas diante daquilo que elas estavam ouvindo e vendo. Significa compungir, causar uma dor moral ou uma aflição ou comover profundamente alguém, geralmente despertando sentimentos de tristezas, de arrependimento, mas também de piedade. O que eles ouviram despertou, foi uma comoção interior, que é o compungir, de tal forma que aquilo encheu neles de arrependimento e de piedade. E aí vem a terceira coisa, porque o mover de Deus foi percebido foi detectado pela percepção, pela inquietação, mas agora eles fazem uma pergunta, e aí para mim a inquietação: que faremos, irmãos? Porque eles viram, eles foram compungidos, e agora eles questionam: que vamos fazer? Essa pergunta mostra que há uma ideia de promover dentro de si alguma medida, porque não é possível ver o mover de Deus e ficar apático. Então eles reagem e eles perguntam: o que vamos fazer? Cara, não dá para ver o que estamos vendo, ouvindo o que estamos ouvindo e permanecer passivos, apáticos, inertes e parados. É algo tão de Deus que isso deve instigar em você, em mim. Pare para ver, pare para ouvir, para perceber, mas reaja, toma atitude. E esta é a sequência nesse texto dessa igreja intergeracional que é instigada pelo mover de Deus. Então repita comigo: a igreja intergeracional, instigada pelo mover de Deus, ela percebe, ela inquieta, ela reage. Em segundo lugar, nós vamos olhar para esse texto numa igreja intergeracional que ela é posicionada espiritualmente, porque depois que essas coisas aconteceram, percebendo o mover de Deus e reagindo, o que faremos? E aí Pedro já entra direto: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados e vocês sejam revestidos do dom do Espírito, e vocês sejam cheios do dom do Espírito. E eu queria usar aqui 3 palavras, repita comigo: arrependimento, batismo e revestimento. Então a igreja intergeracional, essa igreja que aconteceu lá em Atos, ela se posiciona assim. Primeira coisa que ela experimenta é esta palavra e orientação de Pedro: arrependa-se, arrependimento. O arrependimento assinala o início da fé cristã. Você não pode ser um cristão, vou dizer a verdade, tá? Você não pode ser um cristão se você não reconhecer que você é pecador e que você precisa desesperadamente da graça de Jesus. E que você, por sua própria conduta, seu jeito de ser, você não vai para o céu. O seu destino é inferno. E enquanto você não se arrepender dos maus caminhos que você anda, enquanto você não entender que você precisa desesperadamente da graça do Senhor Jesus, você é um perdido. Então o que eu faço diante disso que eu vi? Arrependa-se. O arrependimento é também um sentimento dentro do nosso coração, um sentimento de pesar e tristeza, quando você reconhece o seu estado deplorável de pecado, de podridão, de distanciamento, de indignidade diante de um Deus santo. É quando você tem essa sensação interior de que você é uma pessoa que precisa mesmo da graça de Jesus, do perdão dele. Envolve uma reflexão minha e sua, genuína, e o desejo de mudar de vida. Eu não quero ser esse Edson. É uma luta diária e constante, dizer: eu não posso agir desse jeito que a minha carne, a minha tendência natural me impele. O arrependimento me gera essa aflição interior.
e um desejo de mudança. Inclusive, o verdadeiro arrependimento é visto como uma mudança profunda de mente, profunda do coração, voltando-se para Deus e abandonando práticas consideradas erradas. A própria palavra arrependimento grego é metanoia ou metanel, e você entende que é uma mudança de mente. Arrepender é isso, é mudar de mente para melhor, é emendar o coração e com pesar os pecados passados e falar: Deus, eu não quero viver essa vida. Esse é o processo de arrependimento. Agora o texto continua: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Não, eu já acertei essa situação minha com Deus, eu reconheço meu estado de indignidade. E qual o próximo passo? Cara, assuma um compromisso com o Senhor Jesus através do batismo, porque essa é a instrução. O que é o batismo? É um rito cristão em que você se identifica com a igreja e a comunidade dos discípulos de Jesus. Nem todos os que são batizados são discípulos de Jesus, mas todos os que são discípulos de Jesus são batizados. Eles assumem. É interessante que Jesus diz assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que estás nos céus, mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que estás nos céus. Então o batismo é uma profissão de fé pública, dizendo: eu fui identificado com o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui queria entrar um pouquinho numa outra dinâmica teológica, porque alguns anos atrás, isso foi lá pelos idos de 85, 86, eu tinha um professor grego chamado Alexandre Meimarides, e ele explicou um pouquinho sobre a etimologia da palavra grega baptizar, porque os batistas vão dizer: olha, batizar quer dizer imergir, mergulhar, mas o pastor Alexandre Meimarides, ele diz o seguinte: olha, estudando melhor a língua grega, a ideia não é o mergulhar principal, a ideia é como se você pegasse um pano branco e colocasse num recipiente com uma tinta, com uma cor, e quando você mergulhasse, ele saía identificado com aquela cor. Esse é batismo. Não é o mergulho a ênfase, é na identificação sua com aquilo que estava no recipiente. Essa é a melhor forma para você compreender, porque uma pessoa que é batizada, ela está assumindo um compromisso, ela está se identificando com o Senhor Jesus Cristo, e você precisa entender isso. E o batismo traz a simbologia e representação da purificação de pecados, do novo nascimento, da identificação com Cristo e da entrada na comunidade da fé. É um símbolo visível, onde todas as pessoas podem ver de uma graça que já aconteceu no seu coração, que foi quando você se arrependeu, o Espírito Santo veio morar em você. Então, uma igreja intergeracional, ela é posicionada espiritualmente. As pessoas passam pelo arrependimento, elas vão para o batismo. Mas terceiro, é para o revestimento, porque ali no texto vocês vão encontrar a afirmação: e recebereis o dom do Espírito Santo. E aqui, meu irmão, queria gastar um pouquinho da sua atenção, pedir um pouco da sua atenção para entender que arrependi, batizei e está resolvida a minha vida espiritual. Não está. Você precisa dessa dinâmica diária de estar cheio, repleto da presença do Espírito Santo. Por isso que Paulo ensina em Efésios: e não vos embriagueis com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. Você precisa se abastecer. Todo dia você bebe água, o seu carro precisa de combustível para andar, e você, crente de Jesus, precisa do Espírito Santo para viver nesse mundo perverso. Então você precisa estar com o dom do Espírito Santo, que é o presente e a habitação que Ele passa a fazer em sua vida quando, pelo arrependimento, pelo batismo, você recebe o Espírito Santo. Então agora você precisa andar diariamente com Ele, se revestir da presença dEle e fazer morrer toda a sua natureza terrena e carnal, e através da palavra você crescer espiritualmente. E o Espírito Santo, Ele é aquele que ensina, Ele é o guia, Ele é aquele que consola, Ele é aquele que intercede por nós, e a pessoa do Espírito Santo, ela é fundamental para o desenvolvimento da sua fé. Então você recebe o dom do Espírito e você tem que andar no Espírito, você tem que desenvolver a sua salvação, você tem que se encher do Espírito, e a sua firmeza espiritual será mantida se você andar em comunhão com o Espírito Santo. A sua permanência na fé está diretamente relacionada com o seu andar no Espírito, e você precisa: Espírito Santo, por favor, visita a minha vida. Espírito Santo, por favor, revela a tua palavra. Espírito Santo, por favor, santifica minha mente, meu entendimento, minha consciência, meus sentimentos. Espírito Santo, guia os meus passos. Essa igreja intergeracional, ela é instigada
pelo mover de Deus, ela é posicionada espiritualmente através do arrependimento, batismo e revestimento, mas também, em último lugar, é uma igreja comissionada para encorajar e confrontar. Repita comigo: encorajar, confrontar. Veja que no contexto do que Lucas escreveu, nós estamos na sequência do derramamento do Espírito, no dia de Pentecoste. Pedro se levanta para pregar, e Pedro não fez teologia, Pedro não fez uma escola de oratória, Pedro simplesmente andou com Jesus. Isso basta. E ele, revestido do Espírito Santo, subiu naquela tribuna em Jerusalém e começou a pregar com uma autoridade incrível. Isso é só a habilitação que o Espírito Santo dá para uma pessoa. E Lucas faz questão de registrar no versículo 40, está aí no texto: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Pedro estava expondo, pregando, proclamando a palavra, e o conteúdo da exposição bíblica de Pedro, pastores que aqui estão e que vêm neste lugar para pregar, era bíblico. Ele faz menção aos profetas, ele tinha o conhecimento, e ele, com a unção do alto, ele aplica a palavra com muita autoridade. A palavra usada inclusive por Lucas é testemunho, significa atestar, afirmar solenemente, confirmar algo pelo testemunho. Eu vi, eu experimentei em Jesus Cristo esse mesmo poder que está sobre nós. Ele discerniu que aquilo era obra de Deus, conforme profetizada por Joel. E aqui eu quero destacar 3 coisas que esta igreja intergeracional, comissionada para encorajar e confrontar, precisa. Ela precisa de uma mensagem coerente e imperativa. E aqui entra aquela expressão: o que você faz, fala tão alto que não consigo ouvir o que você diz. A vida de alguém que prega, ela tem que ser compatível. Há um descrédito muitas vezes no meio evangélico, porque às vezes tomamos a tribuna, o púlpito, esse lugar para proclamar a palavra, e a nossa vida não é coerente com aquilo. Isso traz descredenciamento, e é importante isso, que a sua vida seja compatível com a sua pregação. A sua postura, o seu comportamento na sociedade, o seu testemunho, a forma de você andar tem que ser coerente. E eu quero que você sempre esteja antenado nisso. Você que é líder de célula, você que é líder de curso, você que é pastor, você que é presbítero, você que é diácono, você que está em algum ministério, por favor, que a sua vida seja diante de Deus limpa, plena, para que quando você falar, haja compatibilidade, não haja dicotomia nisso, haja coerência naquilo que você está dizendo, e as pessoas vão entender que é verdade, porque há coerência. E aqui a gente percebe, em segundo lugar, que esta mensagem, ela é uma mensagem de encorajamento. Permita-me falar um pouquinho sobre, voltando aqui nesse ponto, uma mensagem coerente e imperativa. O coerente é a vida aparecendo com aquilo que fala, mas imperativo é porque, por 3 vezes, ele usa o verbo num modo imperativo aqui. Veja aí no texto: arrependei-vos, seja batizado, salvai-vos. Uma mensagem que confronta e que consola, ela é imperativa. Esses verbos no modo imperativo mostram que é um tom direto e a intenção de influenciar o comportamento de uma pessoa. A utilização do imperativo é mais comum para dar ordens, comandos, em determinações: arrependei-vos, salvai-vos, seja batizado. Então é uma ênfase maior do que: posso te dar um conselho? Posso te fazer um pedido? Posso te dar uma sugestão? Posso te trazer uma recomendação? Não, é direto: arrependa-se. E é interessante que muitos fizeram isto nas Escrituras Sagradas, uma palavra que entra no confronto, mas que também trabalha no encorajamento. A mensagem que a igreja intergeracional promove, porque o texto diz assim: exortava-os, dizendo. A palavra exortar é uma palavra perto de motivar, de encorajar. Exortar significa estimular, fortalecer, encorajar, motivar. Meu irmão, a mensagem deste púlpito tem que ser de encorajamento, mas também tem que ser de confronto. Repita comigo: encorajamento, confronto. Mas qual que você mais gosta?
Óbvio que é encorajamento. Nossa, pastor, eu estava precisando disso, aquela palavra me motivou, me encorajou. Mas há uma dinâmica de equilíbrio nessas duas dimensões. Encorajamento, confronto. E Deus precisa sempre encorajar, confrontar você. Você com seus filhos precisa encorajar, mas você precisa confrontar. Você precisa na dinâmica da vida encorajar, mas você precisa também confrontar. Uma mensagem de encorajamento, e aqui é aquela palavra que a gente volta para uma terceira pessoa da Trindade, ou para a terceira pessoa da Trindade. Encorajamento é para Kalel. E aí vem Jesus, o Espírito Santo como Consolador, Paracletos. Então, quando você está falando de encorajamento, você está sendo chamado para fazer o que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Encorajar pessoas, motivar pessoas, fortalecer pessoas, dar suporte para as pessoas. É isso que esta característica da igreja intergeracional tem. O Espírito Santo é aquele que foi chamado para caminhar do seu lado. E o personagem Bernabé, ou Barnabé, o nome dele significa filho da exortação, do encorajamento, da motivação. Porque a ênfase principal do ministério dele é encorajamento. E a gente precisa de mais Barnabés que sejam levantados por Deus para encorajar, para fortalecer, para consolar pessoas, para exercitar o encorajamento no seu dia a dia. Palavras de afirmação, palavras de motivação. E meu irmão, não desista, vá em frente, estou orando por você, não vai dar certo. O Senhor está acima de todas as coisas, Ele é o Deus do impossível. Em algum momento Deus vai usar pessoas para encorajar você e colocar você de pé. E a gente precisa disso. Olha para o personagem Davi, que você deve se encantar com ele, um cara que foi um famoso rei, um lutador, um guerreiro, um herói e um mavioso cantor de Israel. Mas um dia ele se abateu. E ele estava prostrado, e a Bíblia diz que Jonatas estimulou a força em Deus de Davi. Davi, olha para quem você serve. E diz o texto que Davi foi recobrado nas suas forças, na sua energia. Paulo, recém-convertido, tinha que se aproximar da igreja, estava desanimado, porque existia uma coisa meio complicada em Jerusalém. E Deus levanta um Barnabé, põe a mão no ombro de Paulo. Vem cá, deixa eu te apresentar para os irmãos lá de Jerusalém. Como a gente precisa de gente como Barnabé. E Paulo, uma vez, ele também estava abatido. Ele faz menção num texto bíblico de pessoas que se levantaram para ele, para ajudar. Foram Aristarco, Marcos e Jesus, um outro Jesus. E Paulo diz, eles têm sido o meu lenitivo. E a palavra lenitivo é paregoria. Elixir paregórico. Lembra disso? É algo que vai te trazer conforto, consolo e alívio. Então Deus vai levantar pessoas que vão ser lenitivo, vão ser bálsamo para a sua vida. É o que a casa de Marta, Maria e Lázaro era para Jesus. Era um elixir paregórico, onde Jesus ia para refazer as forças, porque a palavra do Senhor nos estimula e a pregação tem que ser para encorajar. Mas em terceiro e último lugar, além de ser uma palavra coerente, imperativa, de ser uma palavra de encorajamento, é uma palavra de confronto, uma palavra de... A gente precisa aprender a ser confrontado. Você, esposo, não gosta de ser confrontado, você, esposa, também. Você, funcionário da empresa, não gosta de ser confrontado. Você, líder, nós não gostamos de ser confrontados. Mas o texto bíblico nos deixa muito claro isso, que essa palavra é de confronto. Arrependa-se dos seus pecados, salvem-se dessa geração perversa. Então ele chama, você é pecador, você precisa de abandonar os seus pecados. Você faz parte de uma geração perversa. Então ele diz, muda de vida, cara. Ele confronta você. Meu irmão, o pecado não pode ser alisado, não pode brincar com o pecado. É necessário confrontar. E deixa eu dar um recado difícil para a igreja, porque é comum as pessoas verem o seu irmão em pecado, em ação errada, e você comenta com um monte de pessoa, mas nunca um confronto. Você está pecando por essa atitude. Porque o Senhor Jesus instrui, se algum irmão seu está fazendo alguma coisa errada e você vê que é errado, vai lá e confronta. E fala, meu irmão, isso não é coerente com a fé cristã. E se ele se arrepender, ganhou seu irmão. Mas a Bíblia continua, e Jesus quem dá essa instrução.
Se ele não entendeu, chama uma outra pessoa e pelo testemunho das duas pessoas confronta novamente esse indivíduo. Se ele se arrepender, ganhou o sermão. Mas se ele não se arrepender, leve à igreja. E aí a gente vai chamar um dos pastores, o presbítero, vai falar: meu irmão, isso aqui não está coerente. Confronto, meu irmão. E você acha que está certo. Você é tão pecador quanto aquele que está no pecado. Se você deixa de fazer o que a Bíblia te instrui, você está pecando. E você precisa corrigir isso com o Senhor. Mesmo porque o Senhor Jesus vela e zela pela sua igreja. Se tem alguém que está dando mau testemunho acerca da fé e maculando a imagem da igreja, você tem que preservar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Confronto. Nós precisamos aprender a confrontar em amor. Elias um dia chegou para o povo e diz: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguir, mas se Baal é Deus, siga Baal. Jonas chega para a cidade de Nínive, andando naquela cidade num dia: arrependei-vos, porque Nínive será subvertida. Confronto. João Batista diz: raça de víboras, quem induziu vocês da ira vindoura? Confronto. Ele confrontou Herodes e por conta disso ele perdeu a sua vida. Pedro chega agora para a igreja de geração perversa. Paulo diz assim: não entra no reino dos céus os efeminados, os homossexuais, os adúlteros, os ladrões, os maldizentes e todos quantos cometeram coisas semelhantes a esta. E depois ele diz: vocês fizeram isso, mas vocês foram lavados, santificados e justificados em o nome do Senhor Jesus. Essa é a diferença. Mas confrontado pela palavra do Senhor. Agora, muito cuidado com a tendência que a gente tem de apontar gratuitamente os defeitos das pessoas, sem reconhecer os seus próprios defeitos. Olhando o cisco no olho do outro, que Jesus diz, e uma baita trave no seu. E aí, meu irmão, a palavra de Jeremias faz sentido. Porque se queixa, pois, o homem mortal? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Bom, esta é a igreja intergeracional. Você é desafiado a viver instigado pelo mover de Deus. Ouvir, compungir e que fazer? Você, nessa igreja intergeracional, você precisa assumir posicionamentos espirituais. O texto é claro: arrependimento, batismo e revestimento. Olha que mensagem pedagógica para você guardar no seu coração e levar para a vida prática. Passa pelo arrependimento, pelo batismo e passa também pelo revestimento diário da presença do Espírito. Uma igreja intergeracional, ela é comissionada para encorajar, mas também para confrontar. Uma palavra imperativa e coerente com a vida que você leva. Coloque-se em pé. Nós somos desafiados a viver uma igreja multigeracional, transgeracional, intergeracional. As crianças são bem-vindas em nosso meio. Elas têm que ser encorajadas e confrontadas com a palavra de Deus. Ontem eu visitei o acampamento lá e imagino alguns pais que mandaram pela primeira vez seus filhos para um retiro. E deixa Deus fazer, está lá. Ontem eu vi alguns quebrantados buscando a Deus. À noitezinha dei uma passadinha lá. Depois passei aqui, estava o grupo do Mais 30. São várias gerações. Lá no quiosque à noite estavam os jovens. Na sexta teve os adolescentes. Na segunda os homens. Meu irmão, que a gente seja essa igreja de multigerações, mas que a gente esteja sendo instigados pelo mover de Deus. Que o Espírito Santo sopre sobre a sua vida. Que você assuma a sua posição espiritual. E que você seja portador de uma palavra de encorajamento e de confronto. Pai, muito obrigado por esse tempo para celebrar aquele que mudou a nossa vida, mudou a nossa história. Agradecemos por isso. Espírito Santo, que esta palavra seja selada, lacrada no coração de cada um que aqui está nesta manhã. Assim nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.